Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Noções de Direito. Eu sou o professor Hugo Novato Gondim e hoje vamos bater um papo sobre contratos e obrigações. Vamos entender a importância disso em nossa vida, entender o conceito e as suas modalidades. O contrato é o acordo de vontades. Quando duas ou mais pessoas têm a intenção de realizar um negócio, elas simplesmente se expressam através do contrato essa intenção. Porém, às vezes as pessoas podem não se expressar a intenção de fazer o contrato. Espera aí, professor. Uma pessoa se expressar através do contrato, eu até entendo. Ela pode se expressar através de um contrato por escrito, ela pode se expressar de uma maneira verbal. Vamos fechar um negócio, eu quero vender o meu celular e você vai comprar o meu celular? Mas como é que uma pessoa faz o contrato sem se expressar? Bom, pessoal, para nós entendermos como um contrato pode se formalizar, pode se efetivar de uma maneira não expressa, nós vamos ter que falar sobre as espécies de contrato. Vamos entender os tipos de contrato e aí nós vamos chegar nessa modalidade não expressa do contrato. Então, vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de contrato. E a primeira modalidade é o contrato expresso, que é aquele que há a expressa manifestação de vontade dos contratantes. Ou seja, os contratantes manifestam que querem fazer o acordo. Vamos de exemplo então. Imagine duas pessoas que querem fazer um acordo consistente na compra e venda de um veículo, de um automóvel. Elas simplesmente chegam e fazem a manifestação expressa dessa vontade. Essa manifestação expressa, então, é a exteriorização de forma clara e evidente, de que as partes querem realizar um contrato, querem fazer um acordo de vontades. Ou seja, uma pessoa chega para outra, se expressa, se manifesta. Olha, eu tenho um veículo, estou a fim de vender esse veículo, você não quer comprá-lo? E o possível comprador também se manifesta. Interessei pelo seu automóvel, por quanto você está querendo nele? E pronto, está efetivado o contrato. Agora, eu preciso formalizar esse contrato de uma maneira escrita, eu tenho que ter um registro disso através de uma mensagem de aplicativo de celular, ou simplesmente um contrato verbal basta? Agora nós podemos falar sobre as divisões do contrato expresso. O contrato expresso, ele tanto pode ser na modalidade verbal, como também pode ser na modalidade por escrito. E como exemplo, vamos citar duas pessoas que querem realizar um acordo de vontades consistente na compra e venda de um relógio. Elas podem simplesmente pactuar um acordo de vontades verbal. Não necessariamente precisa ser. Nota-se, pois, que o acordo verbal ele é protegido dentro do direito civil. Ele tem valor. Então, o acordo verbal é uma das modalidades de contrato. E como tal, vai receber a proteção da legislação. Sabe aquelas pessoas que falam assim? Eu não fiz nada por escrito, eu quero ver ele provar que eu fiz um acordo, não tem nada por escrito. Elas estão erradas, porque a gente acabou de ver que o contrato verbal é protegido do direito civil, tem o seu reconhecimento dentro do Código Civil. No entanto, há certos contratos que são formais. Obrigatoriamente eles têm que ser feitos de uma maneira escrita, como é o caso de uma negociação de um imóvel. Aí, por uma determinação legal, esse contrato há de ser por escrito. Recapitulando então todo o conhecimento até agora, o contrato ele pode ser expresso, que é aquele que há a expressa manifestação de vontade, e esse contrato expresso ele subdivide-se em contrato verbal e contrato por escrito. Vamos falar de uma outra modalidade, o contrato tácito. É aquele que não é expresso, mas a conduta das partes faz nascer o contrato.
As partes, apesar de não verbalizarem ou não colocarem por escrito o que pretendem, a forma com que elas agem faz nascer esse contrato. Vamos imaginar que você queira um refrigerante daquelas máquinas que fornecem o refrigerante automaticamente. Você não vai chegar para a máquina e fazer um contrato expresso. Ó, máquina, eu quero consumir um refrigerante. Me dê um refrigerante. Você simplesmente vai chegar em frente à máquina, vai olhar o valor do preço dos refrigerantes, vai retirar a sua carteira, retirar o dinheiro e colocar a cédula, o dinheiro, no local apropriado para você poder escolher o seu refrigerante. Com isso, essa sua conduta de se posicionar em frente à máquina e aceitar as instruções da máquina, colocando o dinheiro e escolhendo o refrigerante, a sua conduta fez nascer o contrato. Então, o corpo fala nessa situação. Então, o contrato tácito é aquele não expresso, mas a sua conduta criou a obrigação. Resumindo, o contrato expresso é aquele que há expressa manifestação de vontade e ele pode ser verbal ou por escrito. Enquanto que o contrato tácito, apesar de não ter a expressa manifestação de vontade das partes, a conduta das partes fez nascer o contrato. Vamos falar agora sobre outras espécies de contrato, especificamente sobre o contrato oneroso, que é aquele que gera obrigação para ambas as partes. Ou seja, as duas partes contratantes têm deveres. Vamos falar sobre algumas espécies e a gente vai entender melhor essa história. São então modalidades de contrato oneroso: a locação, a compra e venda e a permuta. Nessas espécies de contrato, as duas partes têm obrigação. Por exemplo, na locação, uma parte tem a obrigação, o dever de alugar o imóvel e a outra de efetuar o pagamento por esse aluguel. Na compra e venda, enquanto um tem o dever de efetuar o pagamento, de comprar o bem, o outro tem a obrigação da venda, da entrega desse bem. O contrato gratuito, por outro lado, gera obrigação somente para uma das partes. É o caso da doação. Um presente que você dá para alguém é um contrato gratuito, ou um gesto de caridade, ou ainda uma gorjeta. Todo contrato ele gera obrigações. Essas obrigações elas podem ser de dar, de fazer ou de não fazer. A obrigação de dar é entregar alguma quantidade em dinheiro ou entregar algum objeto ou bem. Já a obrigação de fazer é a obrigação de prestar um serviço, como por exemplo a construção de um muro ou ainda o conserto de um veículo ou de algum outro bem. É você fazer alguma coisa, prestar algum serviço para alguém. Já a obrigação de não fazer é aquela que te proíbe de fazer algo. Por exemplo, construir um muro acima de determinada altura. Ou ainda, você sai da sociedade de uma empresa e pactua um contrato de não abrir uma outra empresa da mesma natureza naquela localidade. E uma outra modalidade de obrigações são as obrigações solidárias, que são aquelas em que há pluralidade de devedores, ou seja, mais de um devedor, ou pluralidade de credores, ou seja, mais de um credor. Vamos imaginar 3 devedores que pegam o dinheiro emprestado em um banco. Se o banco constar que a obrigação é solidária, ele pode exigir de qualquer um dos devedores a totalidade da dívida. Então imagine que esses devedores pegarem emprestado R$300 mil. O banco pode exigir os R$300 mil somente de um dos devedores. E aquele que pagou sozinho a dívida vai poder cobrar dos demais as suas cotas-partes. Então se a dívida é R$300 mil e alguém teve que assumir sozinho a dívida, depois vai poder entrar com uma ação contra os demais para cada um pagar a sua parte. É o que nós chamamos de direito de regresso. Encerramos a nossa fala sobre contratos e obrigações. Nos vemos em breve.